Pessoal, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, vamos dar continuidade então no nosso projeto de aprofundamento da metodologia Lean. Galera, esse canal é aqui no LinkedIn, ele é voltado para criar conteúdo educativo no contexto Lean. Como eu sempre digo, nós acreditamos que existem passos para se implementar determinadas situações. Então, eu acredito muito que a base educacional dentro da equipe, ela economiza muita grana na hora da implementação de qualquer tipo de estratégia, seja uma estratégia que você queira adotar, seja um sistema que você quer implantar, seja uma filosofia que você quer colocar dentro da cultura, seja uma cultura que você quer adotar. A educação base da sua equipe é uma estrutura, é uma das principais, digamos assim, é um dos primeiros passos que eu recomendaria você estar dando. Então, é, o nosso trabalho justamente é educação. Então, nós trabalhamos com alguns passos. Então, nós temos uma metodologia própria de trabalho. Se você está interessado, se você está seguindo o nosso perfil já há um tempo, se você está entendendo o nosso trabalho, entre em contato comigo que eu te mando toda uma proposta, a metodologia de trabalho, como que nós implantamos. Para você que segue aqui, lá no YouTube nós temos um trabalho muito legal. Eu vou mudar um pouco do nome, vou mudar o nome, mas hoje o nome do canal chama Escola de Negócios Santa Rita de Cássia. Eu quero tirar a questão da escola. Eu vou mudar, até porque conforme nós vamos agindo, as formas elas vão ganhando propriedade, tá ok? Então nós iremos agir dessa forma. E eu queria, sem mais delongas, trabalhar com vocês então a questão da do VSM. Então nós iremos adentrar, nós iremos mergulhar um pouco dentro dessa metodologia, tá ok? E eu queria trazer para vocês algumas situações. Deixa eu ver se eu consigo buscar outra coisa para vocês aqui. Queria buscar para vocês aqui outra algumas imagens. Não sei se eu vou conseguir, nós vamos conseguir descer bem aqui, mas enfim, para que nós possamos de fato, para vocês entenderem bem a ordem dos fatores aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Talvez eu não consiga, pessoal, trazer para vocês, mas enfim, aqui consegui. Tá, beleza. Então, posicionados. Pessoal, então nós vamos adentrar na nossa no nosso VSM com um quesito um pouco mais profundo, tá? Então nós iremos explorar aí bem mais, com o objetivo de analisar e redesenhar um processo para eliminar desperdícios. Tá? Então nós vamos de fato, galera, então nós vamos de fato mergulhar dentro de um processo para que a gente possa reduzir desperdício com essa ferramenta, com o VSM. Nós já demos uma pequena introduzida, nós demos uma pequena olhada, mas agora nós iremos trazer isso de maneira educativa. Rodrigo, mas como que as ferramentas. Aí e você vai começar a perceber que alguns atributos que eu utilizo esses atributos para que você possa também trazer isso de maneira educacional para que a sua equipe ela possa compreender quando essa ferramenta está sendo abordada. Não é que o cara que está na máquina ali, não é que ele vai pegar e vai desenhar um fluxo de valor mesmo, porque ele não tem pré-requisitos para isso. Entenda isso. Não é uma questão também de, Rodrigo, você está sendo. Não, não há pré-requisitos. Ok? É necessário alguns pré-requisitos para que nós possamos atender de melhor forma os resultados que nós estamos buscando. Tá? É necessário ter alguns pré-requisitos. Mas não dá para colocar um pré-requisito num treinamento. É preciso de um processo educacional, de uma educação formal, de um processo longo e a experiência prática. Mas você colocar o conceito dentro da mente das pessoas, isso elimina desperdício. Você colocar na mentalidade do seu público que nós estamos passando por um processo, nós estaremos utilizando uma ferramenta que busca
eliminar desperdícios entre um processo e outro, motive e capacita a sua equipe para que ela possa estar atenta a esse determinado tipo de situação. Então ela vai te responder. Quando o profissional chegar e mapear o fluxo, o seu funcionário vai ter uma liberdade para chegar nele e falar: olha, cara, eu penso que se nós trabalharmos com essa caixa com espaço reduzido, ou se nós trabalharmos com um número menor de peças dentro da caixa, enfim, se nós trabalharmos com uma paleteira, em vez de esperar toda vez, nós esperamos a empilhadeira vir buscar um processo, nós tivermos uma paleteira, isso ajuda a trabalhar. Se nós colocarmos, por exemplo, as máquinas invertidas e aí a gente colocar um estoque no meio das duas máquinas, por exemplo, a máquina A, ela alimenta a máquina B e a máquina B já pega os processos da A e já executa sem a necessidade do translado do material. Então, isso a equipe ela pode ter esse tipo de ideia. A equipe pode ter esse tipo de percepção. E quem vai dar essa percepção é uma educação, é um treinamento que você dá, é uma palestra uma palestra técnica. A palestra técnica chama, tá? É uma palestra técnica que você traz a sua equipe. Então você, olha, nós vamos ter uma palestra mais técnica que se aproxima mais de um treinamento. Só que o treinamento ele lança ferramentas que você vai executar. Então, ele, por exemplo, o que é um treinamento? Treinamento vamos usar a fórmula de Bhaskara sem a necessidade de entender como aquela fórmula chegou ali. Como que você entende aquela fórmula? Isso é um processo educacional e leva tempo, história, filosofia, tá? Agora, aplicar aquele conceito que esse é o treinamento. Nós vamos treinar para aplicar o conceito, para aplicar a fórmula, para aplicar a ferramenta. Agora, como ela foi formada, que aí você consegue trazer muito mais insight, você consegue acoplar outras ferramentas. Então, esse é o processo educacional. Isso é uma faculdade, isso é um curso mais aprofundado. Agora, o simples fato de você aplicar a fórmula, de você aplicar a ferramenta, isso você consegue em um treinamento, tá ok? Então, sem mais delongas, nós iremos trabalhar, galera. Nós já iremos trabalhar, por exemplo, a preparação estratégica. Tá? Definir claramente onde o VSM será aplicado. Então, nós vamos selecionar a família de produtos, identificar os stakeholders, produção, logística, comercial, definir escopo, estabelecer metas iniciais, reduzir lead time, enfim, tá? E ferramentas que a gente vai adotando. E aí o que acontece, pessoal? O que vai ser bem interessante? Conforme nós iremos aprendendo, nós iremos já mapeando algumas ferramentas. Isso vai nos ajudar a também a entender sobre as ferramentas. Então, nós vamos usar o Cipop, beleza. Dentro do contexto do VSM. Então já fica mais organizado, fica melhor, fica mais legal para que nós possamos entender, tá ok? Na segunda etapa, galera, nós iremos coletar os dados, tá? Na segunda etapa, nós iremos coletar dados e observação do fluxo, entender o processo, acompanhar o processo lá no chão de fábrica, que é o chamado Gemba, ok? Levantar dados, tempo de ciclo, estoque, frequência de falhas, fluxo de informações, entrevistar operadores e responsáveis de cada etapa, ok? Qual que é a ferramenta aqui nas ferramentas? Cronometragem, entrevista, formulário de coleta, checklist de desperdício. Então a gente vai estar trabalhando essas ferramentas dentro do contexto. Olha lá o checklist. Por que muitas vezes a questão formal é interessante? Porque o checklist é uma ferramenta, mas ele pode ser adaptado a vários conceitos. Você não precisa trabalhar o checklist apenas em um conceito. Você nunca precisa trabalhar o checklist apenas em um conceito, ok? Então é por isso que a formação e o entendimento de uma ferramenta, de onde ela veio, como ela foi construída, em quais situações elas foram utilizadas, quais os resultados para cada tipo de situação. O checklist, essa ferramenta foi inventada para uma finalidade. Hoje a gente utiliza elas desde um roteiro de checagem de malas para uma viagem, até dentro de uma empresa em situações de documentação para levantar recursos para um projeto, por exemplo, ok? Então é bem interessante, bem importante. Depois nós iremos trabalhar, pessoal, a construção do mapa, tá ok? Então nós vamos trabalhar essa construção do mapa, a visualização do fluxo real de materiais. Aí eu queria trazer para vocês aqui uma figura aqui que vai nos ajudar a entender um pouquinho aí esse contexto, tá? Olha que legal. Então a galera aqui eles têm uma lousa, aqui é uma equipe multidisciplinar
que vai trabalhando e eles vão mapeando. Então aqui todos esses pontos de vermelho são onde pode ser trabalhado, são alguns pontos que podem de desperdício, o amarelo são as tarefas e o azul são as funções. Então aqui é onde nós vamos trabalhar, nós vamos de fato pensar. Então primeiro você mapeia, primeiro você traz esse contexto, é muito legal. É um trabalho, pessoal, que ele é muito desafiador, muito legal, é muito instigante, é muito criativo. É muito legal de você ter esse tipo de base para que você possa trabalhar esse contexto, ok? É muito show de bola. Depois, pessoal, nós iremos passar para a nossa próxima etapa. Ah lá, papel, post-it, softwares de desenho, Luntchart, Miro, Vision, símbolos VSM. Pessoal, eu vou trazer para vocês, eu estou num projeto de um sistema, onde nós estamos trabalhando num sistema, e eu particularmente eu não conhecia. É o Miro. Tá? O Miro é um espaço onde você consegue trabalhar com uma equipe multidisciplinar. É muito interessante essa ferramenta. Eu quero ver se eu trago ela aqui com alguns elementos. Eu não sei até que ponto essa ferramenta ela é gratuita até determinado ponto. Depois, se você precisa de algum recurso mais específico, é claro que existem as limitações. Mas ela é muito legal para você trabalhar de maneira compartilhada. Para você trabalhar, às vezes você tem uma equipe que está cada um num ponto, às vezes trabalhando home office, então você consegue juntar todas as ideias dentro do mesmo contexto. Isso para brainstorm, isso para você montar, isso é maravilhoso, tá ok? Hoje a gente não precisa, as limitações físicas elas diminuíram bastante, tá ok? E o Miro é uma ferramenta que nos ajuda a trazer a galera, tá? E a quarta etapa é a análise de desperdício, identificar o que não agrega valor. E aí, galera, é decorrer pro abraço, né? Classificar cada etapa, agrega valor, não agrega valor, puro desperdício. Então a gente vai trabalhar o VA, o NVA, o waste, aplicar a lógica do set desperdício lean, superprodução, espera, transporte, inventário, levantar a causa raiz. E aqui a gente vai utilizar, por exemplo, diagrama de Chikawa, o checklist Lean Waste, o Lean Waste, os 5 porquês. E a quinta etapa, a construção do mapa do estado futuro, ok? Então a gente vai trabalhar, então nós iremos mergulhar nessa ferramenta, porque essa ferramenta ela nos irá trazer a possibilidade de trabalhar com outras ferramentas dentro dela. Então a gente vai trabalhar de maneira bem aprofundada, bem legal nesse contexto, ok? Então se você está aí trabalhando com VSM ou pensando em trabalhar, como eu te falo, Rodrigo, como que nós iremos trabalhar isso? Rodrigo, você aplica o VSM, 15 anos de indústria nos dá uma possibilidade de entender. Por exemplo, às vezes eu entro numa pequena serralheria ou numa pequena empresa, a gente já consegue enxergar o que é desperdício. Porque quando a gente trabalha em grandes empresas, as grandes empresas elas precisam de um controle muito grande. Às vezes a galera confunde um pouco das coisas. Grandes empresas, e eu não trabalhei numa mega, tá? Eu trabalhei numa pequena média empresa, tá ok? Não é grande empresa, não. Mas o fluxo de. Eu trabalhei numa pequena que o mercado exigia demais. Então, quando o mercado é muito exigente, quando a concorrência é muito acirrada, aí você precisa ter diferenciais. Não tem como você trabalhar só com algumas coisinhas rasas, não. É necessário que você, de fato, aplique aí as melhores ferramentas e os melhores conceitos, que você tenha as melhores pessoas do seu lado, ok? E eu trabalhei numa empresa, o setor automotivo, por exemplo, é ferrenho, ok? Então, são coisas que nos ajudam a estar sempre à frente de alguns contextos. E aí a gente trabalha. Então, quando eu entro numa empresa pequena, por exemplo, eu já bato o olho, já falo, cara, esse processo ele poderia ser assim, aqui tem um desperdício. Esse cara aqui, ele tá com muita folga. Se você pegar as 8 horas diárias que ele trabalha, 3 horas ele tá parado, isso gera um resultado, um impacto muito grande no final do mês, no final da semana, ele poderia estar sendo utilizado para realizar outro tipo de serviço. Só que nós não enxergamos isso no dia a dia, ok? Nós enxergamos isso apenas quando nós temos os relatórios, quando a gente imprime os relatórios. O VSM não é fácil de se. É até fácil de se mapear, mas de se implantar
é porque mexe com cultura, mexe com uma série de... É aquele caso, né? Ah, sempre foi assim. Então, uma empresa que às vezes quer mudar de patamar, quer sair desse patamar e quer mudar, ela acaba que caindo nesse cenário. Então, sim, eu consigo fazer o mapeamento, mas para empresas muito pequenas, empresas que têm ali de 10 a 15 funcionários. Passou disso, você precisa de uma equipe estruturada, um sistema. Então, agora educar a galera, aí sim, é comigo. Chamar, colocar essa galera numa sala, pegar um crowwalker, trazer essa galera para um treinamento, expansão de compreensão. Nós vamos trabalhar ali 12 etapas dentro de um contexto que vai fazer com que essa galera pire, tá? Com que essa galera de fato ela puxa vida, cara, como que essa ferramenta pode de fato ajudar a minha estrutura pessoal? E aí você ganha equipe, tá? Quando você traz esse processo Lean para sua equipe e ela entende que aquilo ali vai fazer bem para ela, para a pessoa dela, cara, você ganha equipe e o processo de implementação ganha uma outra qualidade, tá ok? É gostoso, fica gostoso. Porque implantação de sistema, implantação de cultura, implantação de modelo, você sabe que é pesado. Principalmente quando você não tem uma equipe, um time alinhado. Fica moroso, caro pra caramba. Às vezes no meio do processo fica mais caro, porque você precisa pegar um time, mudar a mentalidade, trabalhar a mentalidade. Tem gente que tem paradigma que fala, cara, isso não existe. Então você precisa primeiro fazer com que a pessoa ela entenda aquilo, que aquilo de fato existe, é possível, para depois você trabalhar outras linhas de pensamento nela, tá ok? Mas vamos dar passos aqui. Então nós vamos trabalhar depois, na quarta etapa, os desperdícios. Na quinta etapa, nós iremos trabalhar a construção do mapa do estado futuro, tá ok? Então, Kaizen Blitz, Kanban, Region K, o Bird, Just in Time, enfim, várias ferramentas que nós iremos trabalhar. Olha lá a questão da formação que eu digo para vocês. Olha o Kaizen sendo utilizado em outras situações. Kaizen Blitz. Então, é uma ferramenta que é o Kaizen, que a gente conhece, que nós sabemos como funciona, mas ele é adaptado para trabalhar em várias realidades. Isso é formação. Aí já é educação, isso já é. Só um treinamento não vai te dar a possibilidade de você. Por quê? Muitas vezes, vamos pensar, para a galera que é da matemática, existem vários caminhos que eles já estão estruturados. Tá? Então, quando você compreende a estrutura de um caminho para você chegar a um determinado resultado, você consegue remodelar muitas vezes aquele caminho para que aquele caminho te entregue uma resposta, para que aquele caminho te entregue um resultado. Então, existem já determinados conceitos que já foram muito testados há muito tempo. Então, você entende que se você utilizar determinado estilo de fórmula, determinada a escolha que você vai para chegar no resultado, aquilo ali já é pré-determinado. Então, mas você consegue adaptar. Então, opa, cara. Então aí você consegue ter caminhos, né, diferenciados para utilizar, para chegar a determinados resultados. Ah, estou precisando do resultado, então eu vou adaptar essa forma. Isso já é a educação, isso já é uma formação mais profunda, conhecimento não só técnico, isso já exige um conhecimento teórico maior, um conhecimento filosófico em cima das formações, para você entender por como que o cara pensou, e aí você consegue extrair muita coisa. Mas o treinamento focado técnico só ele não te dá a possibilidade de você expandir tanto o conceito, ok? É por isso que a gente tem a hierarquia. Enfim. E aí nós vamos para o plano de. E aí você consegue adaptar as ferramentas em determinados conceitos. Tá? Mas aí você precisa ter uma expansão de consciência maior. Só um treinamento não te dá essa possibilidade. Você aprendeu Kaizen, você vai utilizar Kaizen ali. Mas como eu utilizo Kaizen, por exemplo, na minha casa? Como eu utilizo Kaizen no escritório? Como eu utilizo Kaizen, sei lá, em qualquer outro tipo, na minha mente. Então, aí, se você entende o que é o conceito, a estrutura, a filosofia por trás da ferramenta, você adapta ela, ok? E aqui, Kaizen Blitz, nós vamos trabalhar. Kanban, que é uma coisa que eu quero trabalhar com vocês, eu fiz um projeto, certa feita na escola, e provavelmente farei de novo. E os alunos eles aprenderam, nós fizemos eles estavam aprendendo empreendedorismo e eu apliquei o Kanban dentro de um processo de uma linha de montagem, por exemplo. Então eles tinham que utilizar os cartões na linha de montagem. Então quando saía determinado produto, então puxava. Então eles tinham que ter tudo calculado, por exemplo, qual que é o custo de se ter uma mercadoria já pronta,
qual que é a possibilidade, qual que é o tempo que demora cada processo para ter cada determinado. Então, aí o Kanban ajudou eles a analisar. Ficou muito legal, a galera entendeu, compreendeu e ficou muito show de bola. Pessoal, menino nada de 16 anos, 15, 16 anos, dominou a metodologia de maneira muito rápida, porque a gente praticamente colocou isso dentro de um contexto real. Então, o plano de ação para implementar aqui é um ciclo PDCA e a gente vai trabalhar o PDCA, né, na prática, um acompanhamento e melhoria contínuas, tá ok? Então nós vamos ter aí, depois a gente vai ter uma recomendação. Então cada conteúdo ele vai vir, claro que dentro de uma estrutura, e aí nós iremos aprofundar cada vez mais o nosso contexto, tá ok? Deixa eu ver se tem outra figura aqui para mostrar para vocês. Aqui nós já temos fornecedores, processos, inventários, fluxo de informação, lead time, demanda. Então nós temos todos os. Aqui já é um pouco mais padrão, né? Tem uma galera que já conhece mais esse tipo de contexto aqui. Então aqui já tem todas as tabelinhas, tá? Então aí você vai medindo. Então é bem interessante aonde que gera um gargalo, onde que não gera um gargalo. Então tem todos os, por exemplo, também aqui nós temos já olha lá, o triangulinho, que é alguns desenhos que a gente utiliza, tá? Então é bem interessante, nós iremos desenhar isso daqui junto, para que vocês possam de fato entender melhor aí como que funciona o processo, tá ok? Pessoal, então nós ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido aí, tá? Mais essa introdução do BSM, nós falamos bastante, mas ele talvez uma das ferramentas mais importantes que nós temos. Todas são, mas o BSM principalmente para aquela galera que está com empresa pequena e quer melhorar o fluxo. Mas volto a falar, toda vez que nós formos falar de uma ferramenta, nós iremos dar alguns detalhes para que o pessoal da base entenda, trazer de forma mais fluida, para que a galera da base entenda, tá ok? Para que amanhã depois você possa, Rodrigo, tô implantando o Lean aqui na minha empresa, cara, e tô encontrando essa dificuldade que você tá falando. A galera aqui não tá colaborando, não tá compreendendo. Tem como você vir aqui falar com eles, conversar com eles, manda um direct, é, entre em contato, a gente determina a melhor forma de fazer esse contexto. E aí eu aplico um treinamento, seja uma palestra, seja um treinamento, seja uma formação, tá? Para a equipe de base. Dependendo se a sua equipe for pequena, dá para a gente trabalhar aí com todo mundo junto, na própria fábrica, a gente leva e conversa com eles e faz com que eles entendam qual que é a importância de um processo desse, ok? Coloca eles na verdade, fala, a empresa precisa passar por isso, tá atrás de certificação. Se não conseguir certificação, vai perder contrato com as empresas que já têm. Nós estamos angariando aí fundos, nós precisamos organizar a nossa documentação para que a gente corra atrás de investimentos. Então, assim, entre em contato, busque informação. Às vezes tem muita gente, tem uma galera muito interessante que faz isso. Se você está fazendo esse processo sozinho, te digo para você, não busque consultorias especializadas porque esses caras têm acessos. Os caras já têm acessos, então assim, eles vão te conectar com uma galera. Então assim, são pessoas que já têm toda uma trilha organizada. Então não vá sozinho, tá? Contrate se você, Rodrigo, quero o ISO, você é pequeno, quero trabalhar com os recursos. Contrate uma galera, tá? Aí você pode fazer essa ponte. Você pode nos chamar aqui Rodrigo, eu não sei com quem conversar, não sei. Liga, Rodrigo, trabalha com nós aqui. E a gente vai fazer essa ponte junto com o Senai, com o Sebrae, ou a gente vai procurar perto da sua região aí uma galera que faz esse trabalho, tá? Para que você tenha acessos. Qual que é o seu objetivo de buscar a metodologia Lean? Qual que é a sua finalidade? Para que você tá buscando isso? Não, eu digo, eu quero só melhorar. Não, é vago. Não quero melhorar. Não, tem que ter uma intenção por trás disso. Não, eu digo, eu quero vender mais, eu quero aumentar o mercado, quero começar a exportar produto. Então você precisa de uma série de certificações e você precisa mudar o jogo. Tá? Você precisa aí descer, subir para outro tipo de negociação. Então é justo e necessário que você tenha a mentalidade Lean implantada aí
no seu negócio. Eu digo, é muito caro, claro que é, mas é um investimento que você faz. Você, se o seu, a ideia for, de repente, acessar outros mercados, você precisa de acesso. Então você precisa de pessoas diferentes junto com você, ok? Então entre em contato, a gente faz contato com a galera e treina a sua equipe para o processo ficar mais barato, tá ok? Nós treinamos, vamos treinar a sua equipe, vai ficar muito mais barato, menos oneroso para você, tenho certeza. Você não vai se arrepender de fazer esse processo. O nosso serviço ele é bem mais em conta, porque só eu não tenho uma equipe para manter. E aí quando você vir com a assessoria de fato pesada, trabalhando com você, vai ser muito mais fácil, muito mais prático. Se você quiser que eu cuide dessa transição, a gente também trabalha essa, essa linha, essa liga, tá ok? A gente, porque como a nossa mentalidade bate, muitas vezes o que falta também é conversa com uma pessoa que consiga traduzir a linguagem Lean para a linguagem corrente, tá ok? Porque às vezes você vai trazer um consultor que vai falar Lean, e ele não consegue traduzir a linguagem corrente, e aí gera ruído complexo também. Então, nós estamos aqui para ajudar e fazer com que você domine cada vez mais esse mundo, ok? Esse arquétipo aí do pensamento e da metodologia Lean, uma cultura maravilhosa que vai levar o seu negócio para outro patamar. Fiquem com Deus e até a próxima explanação. Nos siga aqui.